Olá pessoal, meu nome é Caroline, o meu canal se chama Fé, Filosofia e Cultura. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito a se inscrever, ativar o sininho de notificações e a compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Hoje nós vamos dar sequência ao assunto relacionado à morte de Jesus, então eu convido vocês a participarem desse conteúdo. A cruz se compunha de duas traves ligadas em forma de T. Não era muito alta, de modo que os pés do condenado quase tocavam o chão. Começavam por erguê-la, depois prendiam o sofredor nela, enfiando pregos nas suas mãos. Os pés eram quase sempre pregados, às vezes apenas atados com cordas. Um cepo de madeira, espécie de antena, era pregado no fuste da cruz, quase no meio, e passava entre as pernas do condenado que se apoiava nele. Sem isso, as mãos se rasgariam e o corpo fergaria. Outras vezes, uma tabuinha horizontal era fixada à altura dos pés e o sustentava. Jesus submeteu-se a esses horrores em toda a sua atrocidade. Os dois ladrões estavam crucificados a seu lado. Os executores, aos quais geralmente cabia o resto dos despojos dos supliciados, disputavam suas vestes no jogo e, sentados ao pé da cruz, vigiavam-no. Segundo uma tradição, Jesus teria pronunciado esta frase, que, se não esteve em seus lábios, ficou em seu coração: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, a crucifixão era algo muito doloroso, né? Eles realmente tinham todo um procedimento ali, eles tinham todo um ritual que era era uma morte muito cruel, uma morte muito horrível mesmo. E Jesus, juntamente com os dois ladrões, foram submetidos a esse suplício. Conforme o costume romano, havia uma placa pregada no alto da cruz, onde se lia em 3 línguas, hebreu, grego e latim, o Rei dos Judeus. Havia nessa redação algo de dolorido e injurioso para a nação. Os numerosos passantes que a leram se sentiram feridos. Os sacerdotes fizeram Pilatos ver que era preciso adotar uma redação que denotasse apenas que Jesus tinha dito que era Rei dos Judeus. Mas Pilatos, já perdendo a paciência com o caso, recusou-se a mudar o que estava escrito. Então, eles colocaram uma placa onde estava escrito Jesus, o Rei dos Judeus, né? Em três idiomas, hebreu, grego e latim. E isso era algo injurioso, né? Porque eles acreditavam que Pilatos deveria ter colocado assim: ele disse, eu sou o Rei dos Judeus, e não o Rei dos Judeus. Mas Pilatos disse que aquilo que ele tinha escrito já não dava para mudar. Os discípulos tinham fugido. Contudo, uma tradição insiste que João tenha ficado o tempo todo postado ao pé da cruz. Pode-se afirmar com mais certeza que os fiéis amigos da Galileia, que haviam seguido Jesus a Jerusalém e continuavam a servi-lo, não o abandonaram. Maria Cleófas, Maria de Magdala, Joana, filha de Cusa, Salomé e ainda outras se mantinham a certa distância e não tiravam os olhos de cima dele. Se acreditarmos no quarto evangelho, Maria, mãe de Jesus, também esteve ao pé da cruz. E Jesus, vendo sua mãe e seus discípulos queridos juntos, teria dito: Eis tua mãe, e a outra, eis teu filho. Mas não se compreenderia como os evangelistas sinóticos, que dão nome às outras mulheres, teriam omitido aquela cuja presença dava um toque tão comovente. Talvez até a altivez extrema do caráter de Jesus não torne tal enternecimento pessoal verossímil, no momento em que, já preocupado com sua obra, existia unicamente para a humanidade. Excetuando esse pequeno grupo de mulheres que consolavam seus olhos de longe, Jesus só tinha diante de si o espetáculo da baixeza humana ou de sua estupidez. Os passantes insultavam-no, ouvia tolas zombarias e os seus gritos supremos de dor transformados em odioso jogo de palavras. Ah, ei-lo, diziam, o que se intitulou Filho de Deus, que seu pai, se quiser, vem agora libertá-lo. Ele salvou os outros, murmurava-se ainda, e não pode salvar a si próprio. E outros, se ele é rei de Israel, que desça da cruz e nós acreditaremos nele. Ei você, dizia um terceiro, você que destrói o templo de Deus e reconstrói em 3 dias, salve-se, vejamos. Então Jesus, ele sofreu muitas injúrias ali na cruz, né? Não bastasse todo o sofrimento que ele teve ali ao ser realmente crucificado, que era um crime muito cruel e muito dolorido, ele foi injuriado. Eles realmente trataram Jesus muito mal, tudo em função de uma maldade excessiva e do quão é baixa a natureza humana e quão estúpida é a natureza humana. Então Jesus, ele sofreu muito nas mãos daqueles homens cruéis daquela época, né?
Jesus ele tinha realmente pessoas que o amavam, que estavam próximos a ele, como por exemplo Maria de Magdala, João que era o seu discípulo amado, né? E eles todos estavam próximos e davam realmente um apoio e um consolo a Jesus. Porque se fosse depender daqueles homens daquela época, coitado, Jesus ele estaria sofrendo muito com todos aqueles insultos e toda aquela maldade daquelas pessoas. Alguns, vagamente informados sobre suas ideias apocalípticas, pensaram tê-lo ouvido chamar Elias e disseram: Vejamos se Elias virá libertá-lo. Parece que os dois ladrões crucificados a seu lado também o insultavam. O céu estava sombrio, a terra, como em todos os arredores de Jerusalém, seca e morna. Segundo certos relatos, por um momento seu coração falhou. Uma nuvem lhe escondeu o rosto de seu pai. Ele teve uma agonia de desespero 1000 vezes mais pungente que todos os tormentos. Ele só viu a ingratidão dos homens. Ele se arrependeu, talvez, de sofrer por uma ração vil e exclamou: Meu Deus, por que me abandonaste? Mas seu instinto divino reergueu ainda. À medida que a vida do corpo se extinguia, sua alma serenava e voltava aos poucos à sua origem celeste. Ele resgatava o sentido de sua missão, perdendo de vista o espetáculo hediondo que se desenrolava a seus pés e, profundamente unido a seu Pai, começou sobre a cruz a vida divina que ia levar no coração da humanidade por séculos infindos. Então Jesus, mesmo sofrendo muito, ele sabia que ele tinha que cumprir a sua missão. Talvez ele tenha até se arrependido, mas ele tinha que cumprir para salvar a humanidade dos seus pecados. Então era uma missão que Jesus tinha que cumprir. E ele estava realmente voltando ao Pai, voltando a Deus, porque o seu corpo realmente já estava padecendo muito e ele provavelmente iria morrer logo. E ele sabia então que estava cumprindo a sua missão. Pessoal, no próximo vídeo nós continuaremos esse conteúdo. Eu espero vocês no próximo. Muito obrigada a todos pela atenção. Tchau, tchau.